botar fogo na pólvora. Boa noite a todos. Boa noite, professor. O senhor estava esperando eu chegar na sala para começar, né? Muito obrigado. Viu? Tem que esperar as autoridades, né? Quando completar todas as autoridades aqui, a gente começa. Obrigado pela parte que me toca. A gente está esperando o senhor presencialmente, professor, na sala presencial, mas o senhor não foi. Eita! Reginaldo, você é aqui do Cabo, né? É, professor. Eu não fui convocado para as aulas presenciais, não. Ih, professor, sua internet Pessoal, começou a cortar já, pelo amor de Deus, hein? Não, eu parei de falar mesmo. Ah, beleza. Mas eu espero que ela não me deixe na mão, não. Hoje de manhã dei aula normal, não deu nenhuma falha. Só à noite que ela resolve falhar com vocês. Que ela já está cansada, Pessoal, professor. Eu acho que sim. Pessoal, apesar de ser tutoria de projeto de instalações elétricas, algumas pessoas pediram para eu apresentar a parte de acionamento de motores, que faz parte de predial, basicamente uma chave de partida direta. Então, eu vou apresentar aqui os dispositivos e apresentar o diagrama de força e comando para o acionamento de um motor elétrico. Tá? Os outros tipos de chave vão ser trabalhados e feitas as atividades práticas na disciplina de instalações elétricas industriais. Tá? Então, aqui a gente vai aprender o que é um contator, como é que o contator funciona e como é que eu faço uma partida direta para controlar com boia ou sem boia, com chave ou sem chave, para que a gente possa fazer o acionamento principalmente de motobombas. E faz parte da disciplina de instalações elétricas prediais. Tá bom? Então, a apresentação está intitulada como chave de partida direta e dispositivos. Veja. O que são chaves magnéticas? Chaves magnéticas são chaves que utilizam contatores tripolares ou tetrapolares para o acionamento de motores elétricos, monofásicos ou trifásicos. Antes do desenvolvimento das chaves magnéticas, eram utilizadas chaves manuais, que ofereciam pouca segurança para o usuário e para o equipamento. Então, os contatores, que são efetivamente as chaves magnéticas, eles são muito utilizados porque ele permite um acionamento seguro, porque ele aciona, no caso dos motores trifásicos, ele fecha as três chaves, as três fases simultaneamente, como abre as três fases simultaneamente. E uma grande vantagem, né, um grande avanço que a chave magnética proporcionou foi a possibilidade do acionamento à distância, não acionamento remoto, o acionamento à distância. Né? Eu posso ter um contator colocado a dezenas de metros do ponto onde vai ser acionado. Tá? E aí eu posso acionar uma grande corrente utilizando um sinal de corrente bem pequeno. Tá? Então, a gente vai entender como é que funciona e como é que são utilizadas as chaves magnéticas. Quais são os dispositivos que vão compor uma chave de partida, né? Ou uma chave de partida direta, que é o caso específico que a gente vai estudar aqui. Um dos primeiros elementos é a botoeira. Nós temos diversos tipos de botoeira. Tá? A gente observa aqui que eu tenho aqui uma botoeira, tá vendo? Uma botoeira que a gente chama de botão cogumelo, aqui na ponta. Né? A maior parte das vezes, o botão cogumelo ele é vermelho. Tá?
Aqui eu tenho uma outra botoeira, tá? Aqui é uma botoeira dupla, né, conjugada. Eu tenho o botão liga, que está aqui embaixo, o botão desliga, que está aqui em cima, tá? Hoje, é muito comum você ter esses equipamentos modulares. Então, você tem a parte frontal, que é o de acionamento, e a parte traseira, que está aqui, que são blocos de contatos que podem ser montados aqui de forma a atender a necessidade do tipo de acionamento que você está fazendo. Tanto essa chave quanto essa chave. Esse tipo de botoeira aqui, né, você aciona, esse tipo de botoeira aqui, você aciona, ele trava numa posição. Esse aqui não, ele não trava na posição. Esse outro tipo de botoeira aqui, tá, ele possui uma chave que pode, que através dessa chave, o gerente, né, o coordenador do setor, ele pode habilitar ou desabilitar determinado circuito. E aqui, eu tenho, nessa imagem aqui, uma vista explodida. Diga, Jefferson, sua voz está bem baixinha. Pode falar mais alto? Desculpa, professor, eu não vi que estava o microfone ligado. Jefferson, eu não sei o que você falou, só escutei um murmúrio, tá? Mas vejam, uma botoeira, tá? Botoeira que está aqui, esse conjunto todo aqui, ele vai ser utilizado para quê? Né? Eu coloquei a botoeira, mas não disse para que servia. A botoeira vai ser um botão de acionamento, tá? Primeiro, o que é que a gente vai entender? Qual é a diferença entre uma botoeira e um interruptor simples, por exemplo? Genericamente, as botoeiras, elas não ficam, você pressiona ela e ela volta para a posição de repouso. Tá? Então, quando eu pressiono uma botoeira como essa aqui, eu pressiono, ela vai abrir ou fechar um contato aqui atrás, ele vai abrir ou fechar um contato aqui atrás, mas quando eu soltar o botão, ele volta para a posição de repouso. Tá? E as botoeiras, elas vão ser essenciais porque elas vão te dar segurança no acionamento. Tá? Quando a gente montar o diagrama, vocês vão entender mais e melhor isso. Obviamente, tem algumas pessoas aqui que são experts e vocês podem e devem contribuir. Além das botoeiras, também existem as sinaleiras. Né? As sinaleiras são, como o próprio nome diz, tem a função de sinalizar, de indicar uma condição. Então, eu posso colocar no painel, na porta de um painel, a indicação de motor ligado, de emergência acionada, de parada com a manutenção. Então, eu vou normalmente colocar isso através de sinaleiras. As sinaleiras, elas funcionam em diversos níveis de tensão, 24 volts, 48 volts, e você, na hora que faz o projeto do quadro, você define qual nível de tensão que vai ser trabalhado ali, tá? Vamos ao contator. Tá? Veja. O contator, pessoal, a gente precisa, né, entender o seguinte aspecto. O contator, ele vai ter o contator que a gente chama contator de potência, tá? Ele vai ter sempre, no mínimo, 3 contatos. Tá? No mínimo aqui, ó, 3 contatos. Eu estou chamando aqui de contatos de potência, mas esses contatos aqui, eles são chamados também de contatos principais. Ok? São os contatos principais. Por que são principais? São esses contatos, tá? São esses contatos que irão ligar ou desligar a carga. Tá? Então, são esses contatos principais. Boa noite a todos. Boa noite, meu jovem. Então, os contatos principais de um contator, eles são os elementos que irão acionar o motor. Tá? Então, o contator, né, o contator que está representado aqui, ó, isso aqui é um contator. Opa! Aqui, ó,
Eu tenho um contator, um outro tipo de contator, outro contator, outro contator, outro contator. Cada um deles com tamanhos diferentes. Normalmente, os tamanhos vão estar relacionados diretamente com a capacidade de condução de corrente desses contatos principais. Tá? Então, quando a gente fala de um contator de potência, quando eu digo, olha, eu quero um contator de potência que vai acionar um motor e que esse motor vai solicitar 15 amperes. Então, eu tenho que colocar um contator que suporte 15 amperes ou mais. Quando eu estou falando isso, eu estou falando que esses contatos aqui, esses contatos principais aqui, é por eles que vai passar toda essa corrente. Tá? Desses contatos principais, diga, Ayrton. Aí, no caso, essa corrente que ele suporta, ele tem na plaquinha lateral, né? Tem sim. Tem a corrente na placa lateral. Vai ter indicação lá de qual a corrente suportada por ele. Tá? Quais são as características? Okay. Quais são as características do meu contato de potência? O meu contato principal. Independente do fabricante, tá? Independente do fabricante, eles vão seguir as indicações padronizadas internacionalmente. Tá? Então, ó, todo contato principal de qualquer contator, ele vai estar indicado com 1, 3, 5. Normalmente, a gente caracteriza isso aqui como entrada. Mas, lembrando, essa ideia de entrada é apenas para organizar as nossas ideias, tá? A corrente pode entrar embaixo ou em cima, mas para padronização, normalmente, a gente atribui o número 1, 3 e 5, os bornes de entrada. Então, quando você pega um contator desse aqui, tá? E você olhar aqui, nessa região daqui, você vai ter a numeração 1, 3 e 5, tá? Associado a esses contatos principais, tá? A saída desses contatores, eles também vão estar com a numeração padronizada, 2, 4 e 6. Nós normalmente chamamos isso aqui de contatos de saída, tá? De novo, essa organização mental, ela tem como função a gente padronizar as montagens que nós estamos fazendo, tá? Então, 1, 3, 5, entrada, 2, 4, 6, saída. Observe que não existe na representação aqui, tá? Na representação aqui, cada contato desse aqui é isolado, tá? Esse contato não tem comunicação elétrica com o segundo contato, nem com o terceiro contato. São 3 contatos isolados. Por que 3? Ora, o circuito é trifásico, o contator, ele é tripolar. É o contator mais popular. Contator tripolar. Tripolar vão ter 3 polos principais, ou 3 contatos principais, que serão utilizados para acionar a carga trifásica. Tá? Pergunta até aí? Sim, professor, eu tenho. A função do contator, ele é um dispositivo como é que eu diz? De segurança, é? O contator é um dispositivo de acionamento. Da forma como ele é montado, tá? Ele atribui mais segurança. Vou explicar. Imagine que você tem uma máquina que seja acionada por uma chave manual, tá? Então, você lá, a máquina está lá, você chega numa chave e aciona aquela chave manualmente, tá? Então, a máquina está rodando e, de repente, faltou energia elétrica. Ora, faltou energia elétrica, aquela máquina parou, não é verdade? Como a chave é manual, para que, efetivamente, ela vá para a posição de desliga e, quando chegar a energia, a máquina não religue, eu preciso ir lá manualmente até essa chave manual e coloco ela na posição desligada. Se eu não fizer isso, quando chegar a energia elétrica, a máquina vai ligar instantaneamente. Qual o problema com isso? Existem muitos acidentes associados ao religamento de uma máquina de forma
instantânea quando volta energia elétrica. Imagine que essa máquina, acionada manualmente, o operador chegou lá, girou a chave, botou a máquina para trabalhar, e de repente faltou energia. O operador, muito proativo e desenrolado, diz, oxe, já que faltou energia, eu vou aproveitar para limpar a máquina. Eu vou lá, vou logo limpar a máquina, porque quando voltar a energia, a máquina está pronta para o uso. E aí ele entra na máquina, né, ou se debruça sobre a máquina para fazer a limpeza da máquina. Mas, de novo, essa chave é manual. O acionamento dessa máquina é manual. E ele esqueceu de ir lá na chave e colocar na posição desligado. Então, ele está lá trabalhando, limpando, as engrenagens estão paradas, e, de repente, chega energia elétrica. A chave manual está na posição ligado, chegou a energia elétrica, a máquina começa a se movimentar e o operador agora é um homem acidentado. Tá? Então, quando eu uso um contator, eu atribuo segurança porque nós vamos ver que, da forma como se eu ligar o contator da forma correta, se faltar energia, faltou energia, o contator desliga, e mesmo que volte energia, ele não volta a reenergizar o circuito, porque o operador vai precisar ir lá e fazer o acionamento novamente. Tá? Então, o contator, ele pode ser um item de segurança, sim. Ok, Jefferson? Ok, professor, entendi. Mas lembre-se que o contator, em princípio, ele é um dispositivo de acionamento. Tá? Complementando essa sua pergunta, Jefferson, imagine, né, eu acho que já foi perguntado aqui algumas vezes, que você está fazendo a iluminação de um galpão industrial. Então, está usando lâmpadas de grande potência e uma quantidade grande de lâmpadas. E, normalmente, o pessoal pergunta, como é que eu vou acionar essas lâmpadas, já que os interruptores que estão disponíveis no mercado, eles suportam apenas 10 amperes. E lá tem muitas lâmpadas de grande potência naquele galpão, e a corrente dessas lâmpadas é superior a 10 amperes. Então, muitos locais se utiliza o próprio disjuntor, que protege aquele circuito, para acionar aquelas lâmpadas. Pode ser feito? Pode, mas não é interessante. Então, como é que eu poderia fazer? Eu posso utilizar o contator, que pode ser dimensionado para a intensidade de corrente que eu quiser, em princípio. Tá? Posso especificar o contator para suportar 10 amperes, 15 amperes, 50 amperes, 200 amperes, 1000 amperes. E aí, o que acontece? Eu posso acionar, por exemplo, essa iluminação do galpão com um interruptor simples, pode ser. Porém, no lugar do interruptor simples acionar as lâmpadas, ele aciona o contator. Tá? Que vai solicitar uma corrente pequena, bem pequena para acionar. Então, eu aciono o interruptor aciona o contator, e o contator liga toda a iluminação. É uma outra aplicação do contator. Entendeu, Jefferson? Sim, professor. Eu entendi. Vamos lá. Professor. Diga. Aí, no caso do interruptor, eu posso usar uma botoeira também, não é isso? Ou não? Poderia usar uma botoeira também. Claro, pode sim. Poderia usar uma botoeira. Obrigado, professor. Nada. Bom, falamos aqui do contato principal. O elemento que vai fazer, veja, o elemento que vai fazer esses contatos fecharem ou abrirem é essa bobina aqui. Essa bobina, ela é o elemento, ele é o coração do meu contator. Por quê? Qual é a ideia, pessoal? Qual é a ideia principal dessa bobina? Quando eu acionar essa bobina, tá? Esses contatos que estão aqui, ó, contato 1 e 2, contato 3 e 4, contato 5 e 6, vão fechar simultaneamente, porque eu energizei essa bobina. Então, essa bobina, ela vai estar ligada mecanicamente, a esses contatos. Então, ele vai ter uma alavanca, né? Uma haste isolada, de forma que quando eu ligar essa bobina,
ele provoca o movimento desses contatos, fechando os 3 contatos simultaneamente. E quando eu desligar essa bobina, esses contatos aqui abrem também instantaneamente. Tá? Então, veja. Ô, professor. Diga, meu jovem. Então, a bobina, ela vai estar atuando de forma magnética em cima desses contatos? Isso. Na verdade, a bobina vai estar atuando de forma mecânica. Ela funciona por princípio magnético, tá? Eu vou mostrar, eu fiz uma animaçãozinha aqui, bem interessante, para ilustrar isso para vocês, tá? Quando eu aciono a bobina, eu crio um campo magnético, o núcleo da bobina se move, tá? Então, eu pego a bobina, com o campo magnético eu crio uma força mecânica. Esse núcleo se move, e quando esse núcleo se move, ele move junto com ele esses contatos principais aí. Ok, Vitor? Entendi. Beleza. Então, vejam, nós temos importantíssimos aqui. Eu tenho a minha bobina e eu tenho os meus contatos de potência. Além desses 2 elementos, eu tenho o que a gente chama de contatos de comando, ou o que a gente normalmente eles são chamados de auxiliares. Contatos auxiliares. Para que servem esses contatos auxiliares? Eu coloquei o termo aqui em cima, contatos de comando. Esses contatos auxiliares aqui, tá? Eles vão ser utilizados para que a gente possa criar a lógica de funcionamento do circuito, tá? Como o circuito vai funcionar, se vai sinalizar, se não vai sinalizar, se o circuito vai religar ou se não vai religar, vai ser definido por esses contatos. Voltando a falar aqui desses contatos principais, esses contatos principais aqui são chamados de normalmente abertos. Ok? Normalmente, a gente vai chamar ele de NA. Contato NA. Tá? Aqui embaixo, esses contatos aqui, os contatos auxiliares, esses contatos auxiliares aqui, eu posso ter contatos. Normalmente, diga. Aí tem alguns contatores que ele vem NO, né? Normal open, né? Que é normal aberto, a mesma coisa. Vem NO também. Vem em inglês. NO e NC. Normal open, normal closed. Também. Então, vejam, quando eu chego aqui nos contatos de comando, aí eu vou ter aqui, ó, NA, normalmente aberto, e contatos NF, normalmente fechados. Vejam só. Primeiro, vamos entender o que é essa história do normal aberto e normal fechado. Quando a gente fala num diagrama de contatos normalmente aberto, normalmente fechado, nós estamos falando de contatos que estão em repouso. Então, quando nós fazemos um diagrama, todos os contatos estão em repouso, ou seja, não foram acionados. Ok? Então, esses contatos não sendo acionados, eles estão na posição normal. Então, eu posso ter um contato normal aberto, ou seja, com o contator desligado, com a bobina do contator desligado, o contato estará aberto. Com a bobina do contator desligada, o contato poderá estar fechado. Então, vejam, normal aberto, normal fechado. Se eu não aplicando nenhuma tensão à bobina, tá? Os contatos estarão normalmente abertos e normalmente fechados. E o que é que vai acontecer quando eu energizar a bobina? Os contatos normalmente abertos irão fechar. Os contatos normalmente fechados irão abrir. Ok?
O silêncio, eu entendo que está ok. Veja. E aí... Entendemos. Beleza. Então, vamos agora entender a lógica por trás da numeração existente nos contatos. Tá? Veja, aqui eu tenho um contato, NA. Ele está numerado aqui ó, com 13 e 14. Então, quando você vê um contato, você olhar para um contator desse aqui e identificar 13 e 14, você está olhando para um contato normalmente fechado. Desculpe, normalmente aberto. 13 e 14, normalmente abertos. O que é que a gente vai observar? Num contator, eu posso definir, tá? Eu posso definir uma certa quantidade de contatos auxiliares que eu vou precisar. Então, eu estou fazendo um projeto e eu decidi que o meu contator vai ter 4 contatos NA. Quatro contatos NA. Como é que vai estar essa numeração no contator? Vai estar da seguinte forma. Vai ter sempre 2 números. Vamos ter o primeiro contato. Esse contato é aberto, então o número dele é 3. Então, o número 1 identifica o primeiro contato. O 3 identifica que ele é normalmente aberto. Como todos esses contatos aqui são abertos, o segundo contato será o número 2. Tá? É a sequência, né? Ó, a sequência aqui. A sequência aqui, ó. 1 e 2. E qual vai ser o final aqui? 3. 3. O terceiro contato vai seguir a sequência, começa com 3. Esse contato é aberto? Qual o segundo número daqui? 3. O quarto contato é aberto. Qual o número que vai ter aqui? 3. Então, veja, eu tenho, num contator, eu posso, se ele tiver 4 contatos abertos, ele vai ter uma sequência, 1, 2, 3 e 4. Toda essa sequência terminada com o número 3, porque o número 3 vai indicar um contato normalmente aberto. Isso é em todos os contatos, professor? Todos os contatores vão seguir essa mesma lógica. Todos os contatores, desculpa. Isso. O primeiro numerador é a sequência do Sborner, né? Isso, exatamente. E o número 3, ele é sempre o aberto. Sempre o aberto. Okay. Show de bola. 3 é sempre aberto. E a saída? Bom, aqui entrada, a gente entende que a parte superior é sempre entrada, a parte inferior sempre saída. Então, aqui vai ser 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44. Tá tranquilo isso para vocês? Tranquilo. Nessa parte de cima é 3, a parte de baixo é 4, ele é aberto. Perfeito. Agora, você está fazendo um outro projeto. E nesse outro projeto, você vai precisar que o contator tenha 4 contatos NF. Quatro contatos NF. Como é que vai ser a identificação desses contatos? Como é que vai ser a identificação desses contatos? Bom, vamos ter uma lógica bem parecida. O primeiro contato, número 1. O contato é normalmente fechado, então ele termina com o número 1. Ok? O segundo contato é fechado, número 1. Então, 11 e 21. Qual vai ser o próximo número aqui? Número 3. 3 e 1, 31. E aqui? 4 e 1. 41. E a saída vai ser
12, 22, 22, 32. 23. Opa! Não, 32. Ô, professor, então quer dizer que o 1 é para normalmente fechado, é isso? Isso, captou direitinho. 32, professor. Aí. 32 e 42. Captou direitinho. Exatamente isso. Tá? Então, você vai pegar um contator. Essa lógica, pessoal, ela é válida para o contator, é válido para o relé. Essa numeração permanece da mesma forma. Ok? Agora, imaginem, tá? Que eu vou precisar agora de um contator que tenha também 4 contatos. Só que eu vou precisar de 2 contatos abertos e 2 contatos fechados. Então, ó, imagine que eu vou ter um contato aberto, um contato fechado, um outro contato fechado e um outro contato aberto. Ok? Bom, pelo que eu mostrei, o primeiro contato vai ter o número 1, né? 1 e 3. 1 e 3. Final, 14. Esse contato aqui, qual vai ser o número dele? 2 e 1. 21, saída 22. Esse aqui? 31 e 32. 32. 32. E esse aqui? 43, 44. Rapaz, olha, trabalhar com gente inteligente é bom demais. Você explica uma vez só, a pessoa já captou toda a ideia, tá certo? Perfeito. Vejam, esses contatos aqui, né? Esses contatos aqui são contatos simples, tá? A gente chama de contatos simples. E existem também o que a gente chama de contato comutador, tá? Esse aqui, ó, é o que a gente chama de contato comutador. Tá? Então, ó, o que acontece? No caso do contato comutador, ele vai ter um ponto de entrada aqui, ó, 11, por exemplo. Então, vai ficar 11. Aí, o fechado, ó, final 12. Então, 11, 12. Então, esse contato aqui, ele tem um ponto comum, tá? Normal, ele tem, a partir do 11, ele tem o normal aberto e o normal fechado. O normal fechado é de 11 para 12. O normal aberto, de 11 para 14. Ok? É a única exceção. Os contatores, aí vem um detalhe importante, tá, pessoal? Os contatores, né, esses dispositivos aqui, eles normalmente, né, a maioria deles, não tem contato do tipo comutador. Você vai encontrar muito disso aqui em o que a gente chama de relé. Os relés da Finder, os relés da Conexel e outros fabricantes de relés são aqueles relés pequenininhos, a gente chama de micro-relé. Ele, na verdade, usa o mesmo princípio do contator, só que em tamanho menor, tá? Para aplicações bem específicas. Tá? Um outro lugar que a gente encontra muito contato comutador são nos relés de sobrecarga, mas eles têm uma numeração própria. Jefferson, você deseja falar alguma coisa? Professor, o problema todo aí, professor, quando o contato está aberto e fechado, beleza, mas quando a bobina aciona, o que está fechado abre, o que está aberto fecha. Exatamente. Aí começa o problema. Não, aí começa a solução. Aí começa a solução. Aí, professor, diga. Né, esses contatos comutadores a gente encontra também naqueles relé temporizador. Temporizador. Os temporizadores também tem. Aí tem uma numeração própria lá para o temporizador. Tá? Tranquilo. Então, vejam, pessoal. O que é que a gente precisa entender? Se eu pegar o contator, colocar um contator na mão, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou identificar os contatos principais? Os contatos principais serão identificados com uma sequência ímpar de entrada, 1, 3 e 5, e uma sequência de números pares para a saída, 2, 4 e 6. É um número simples. Tá? Os contatos auxiliares, que vão ser usados para o comando, eles terão sempre
um par de números, né? Ou seja, vai ser sempre na casa das dezenas. Então, você vai ter 13, 23, 43, 73. Então, um contator que tiver 7 contatos e o 7º contato for aberto, a indicação vai ser 73, tá? Então, essa é a lógica que, independente do fabricante, se você pegar Siemens, Telemecanique e até um Xing Ling Ling, tá? Eles seguem essa mesma padronização. Essa padronização é quase universal, tá certo? Professor, Diga. tem uns que vem T1, T2, T3 também. Mas às vezes vem ao lado, né, de L1, L2, L3. Perfeito, perfeito. Bem observado, tá? Alguns contatores, eles continuam com numeração 1, 3 e 5, só que ele coloca L1, L3 e L5, ou seja, linha 1, linha 2 e linha 5. Linha 1, linha 3 e linha 5. E saída, ele coloca T de terminal do motor, né? Terminal 2, 4 e 6. Tá? Então, essa indicação também tem. Mas você se prenda principalmente à sequência numérica. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ô, professor, eu tenho algumas contactoras da Schneider aqui, e em cima é L1, L2, L3, embaixo T1, T2, T3. Isso, perfeito. Qual a indicação que tem? L1, L2 e L3 na sequência. Aí embaixo, na sequência, também é T1, T2 e T3. Bom, eles mudaram a indicação, mas você consegue identificar também 1, 3 e 5, não? Não. Ele está em alto relevo, professor. Ele fica em alto relevo. É porque eu não estou com ele em mãos aqui. Está guardado nas minhas caixinhas em cima da laje. Tranquilo. É Schneider, né, Gerson? Schneider E alguns Siemens também. Perfeito. Isso. Ele vem com L1, L2 e L3, vejo. L1, L2 e L3. Alimentação. Perfeito, tranquilo. Isso aí vai depender do fabricante, mano. Antigamente, né, ou pelo menos durante a maioria dos contatores segue a mesma lógica, mas vai um ou outro e resolve inovar, né? Depois eu dou uma verificada na normativa para ver se existe uma orientação diferente para as versões mais modernas de contatores, tá? Mas, em princípio, a maioria dos contatores segue esse princípio. E os auxiliares, Jefferson? Você lembra dos auxiliares? Os auxiliares não, professor, porque muitas vezes essas contactoras menores, a gente bota bloco de contato, né? Isso. Porque ela só vem com 2 contatos auxiliares, que deve ser ou 3 ou 4, ou 13, 14, 15, 11, 12 e 13 e 14. Aí a gente bota uns blocos auxiliares para dar mais contato, né? Perfeito, isso mesmo. Exatamente isso. Tá? Vamos em frente? Veja, eu fiz aqui, tá, uma animação aqui, espero que vocês captem a ideia, mas qual é a ideia, pessoal? O princípio de funcionamento do contator. Ele é um princípio bem interessante, tá? O que é que a gente vai imaginar? O que é que a gente tem aqui? A gente tem, ó, os contatos, tá? Eu botei aqui, ó, contato NF, contato NA, tá vendo? Então, tem aqui o meu contatos NF, contato NA. Eu vou ter aqui o núcleo, que a gente chama de núcleo móvel. E aqui eu tenho um núcleo fixo. Qual é a lógica do entendimento aqui, pessoal? Veja, esse contato aqui, NF, o que é que eu vou entender? Está no repouso. Tá? Então, ele está fechado no repouso. Ou seja, se o contator não está acionado, esse contato está fechado. Esse contato aqui, ele é NA, normalmente aberto. Se ele é normalmente aberto, significa que no repouso, ele está interrompendo o percurso da corrente elétrica. Aqui, em princípio, essa lâmpada estaria acesa e essa lâmpada estaria apagada. Quando eu energizar essa bobina aqui, pessoal, o que é que vai acontecer? Quando eu energizar essa bobina, esse núcleo que está aqui, que ele chamou de núcleo móvel, tá vendo? Núcleo móvel aqui, núcleo fixo aqui.
Quando eu energizar essa bobina, eu vou criar um campo magnético e vou fazer com que esse núcleo desça aqui. Quando esse núcleo descer, pessoal, o que é que vai acontecer? Esse elemento aqui é um elemento isolante, tá? É uma haste de madeira, por exemplo, tá? É uma haste de madeira, por exemplo, de baquelite. Estou usando madeira, mas é um material isolante. Então, o que acontece? Como esse elemento está preso fixamente nesse núcleo móvel, quando eu energizar essa bobina, o campo magnético aqui, ó, vai atrair esse núcleo. Esse núcleo vai descer, e quando ele desce isso aqui também. Quando isso aqui desce, ele arrasta esses contatos com ele. Então, aqui eu tenho a bobina, e aí, ó, eu tenho lá em cima, ó, a minha lâmpada acesa, tá vermelhinha lá, ó. Vê aqui a maravilha, né? Então, a lâmpada está acesa. Quando eu fechar o interruptor, ó, aí, ó, o contato lá em cima abriu e o de baixo fechou. Se eu abrir o interruptor, volta para o repouso. Acionei a minha botoeira ali, ó. Tá claro isso para vocês, pessoal? Show! Tá sim, professor. Esse é o princípio básico de funcionamento do contator, tá, pessoal? Esse é o princípio básico do funcionamento do contator. Aí você vai dizer, professor, mas esse negócio parece coisa de menino amarelo, né? Eu estou usando energia elétrica aqui embaixo, estou usando energia elétrica aqui embaixo e estou acionando energia elétrica aqui em cima. Qual é a vantagem de eu utilizar o contator? Qual é a vantagem? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. Vejam, a primeira vantagem consiste no seguinte aspecto, tá? Esses contatos aqui são robustos. Então, por exemplo, eu posso, essa corrente aqui, que esses contatos vão suportar aqui, tá? Por exemplo, pode ser uma corrente de 50 amperes, tá? Então, esses contatos aqui, eles podem ser dimensionados para suportar correntes grandes, 50 amperes, 100 amperes, 1000 amperes, tá? Então, esses contatos aqui vão ser dimensionados para suportar isso. Por outro lado, eu vou usar a energia elétrica, sim, para acionar essa bobina. Só que, vejam, essa bobina aqui, para que eu possa acionar ela, eu vou precisar, por exemplo, de 200 miliamperes. Então, o que é que veja, eu estou comandando, eu posso comandar uma corrente de grande intensidade, tá? Utilizando uma corrente aqui de baixa intensidade, tá? Então, vejam qual é a grande jogada, né? Eu posso comandar grandes correntes utilizando uma correntezinha pequena que vai energizar essa bobina. Então, essa é a primeira vantagem. A outra vantagem é o seguinte, ó. Isso aqui, que é o meu contator, ele pode, por exemplo, estar a dezenas de metros de distância, ou até quilômetros, tá? Dependendo da tecnologia utilizada. Mas vamos pensar em alguns metros de distância. Então, o operador, ele pode estar dentro de uma cabine confortável, refrigerada, tá? E o motor que está bombeando lama, água, concreto, está lá embaixo num quadro de comando, num lugar barulhento e quente. E eu, de dentro da minha salinha, eu aperto este botão, ó, apertei o botão, ele vai fechar, vai fazer com que os contatos sejam acionados e eu comandei a carga à distância. Se houver algum problema, algum curto-circuito, o operador, ele fica seguro, ok? Vitor, você levantou a mão, pode falar. Então, quer dizer que, por ser uma corrente muito baixa, se fosse, por exemplo, um maquinário com consumo muito alto, ele tivesse, sei lá, a 50 metros de distância de onde ficaria essa máquina, ele teria que passar um cabeamento mais grosso, um gasto maior com cabeamento, enquanto isso aí, qualquer fio de 1,5 já poderia resolver isso aí, não seria? Para acionar. Exatamente. Eu poderia colocar lá os cabos de força, em vez de ter que ir até a cabine de comando e voltar,
O cabo de força vai direto para a parte principal, a parte onde está a potência. E o acionamento, eu passo uns fiozinhos bem fininhos até a sala de comando. Ok. É isso aí. Captou direitinho. A norma fala de, no mínimo, 0,50, né, professor? Isso. 0,50 milímetros. Exatamente. Exatamente. Gostaram da animação? A animação ajudou? Tá ótimo. Diga, Pedro. Professor, boa noite. Boa Cheguei noite. mais do que atrasado, pensei que não fosse ter aula hoje. O senhor chegou a explicar o porquê utilizar uma contatora? Exatamente isso que eu acabei de fazer. Veja, a vantagem do contator é exatamente esse aspecto aqui. Eu tenho esse contato aqui, tá? Eu posso dimensionar ele para grandes correntes. Então, tem aqui, ó, amperes, 100 amperes, 500 amperes, 1000 amperes. Eu posso dimensionar esse contato aqui, tá? Para correntes grandes, tá? E o acionamento do contator, que vai se dar por essa bobina aqui, eu posso trabalhar com correntes bem pequenininhas, tá? Então, com uma corrente pequenininha que eu mando para essa bobina, eu aciono esse contator, ó, deixa eu voltar aqui, ó, desacionei, vou fechar o contato, ó, fechei o contato, acionei a bobina móvel desce, o núcleo móvel desce, fecho os contatos lá em cima, tá? Além disso, esse comando aqui, ó, ele pode estar diante do contator. Então, você está com a parte de potência lá embaixo, né? Lá junto do poço, você leva a fiação grande lá para o poço que vai alimentar o motor, e na cabine de comando, eu trago fios bem fininhos, ó, porque a corrente é bem pequenininha, trago fio de 0,5, 0,75, 1 milímetro, 1,5 milímetro, lá da bobina do contator até a cabine de comando. Então, lá da cabine de comando, refrigerada, o operador sentadinho, tranquilo, com a aguinha geladinha do lado, ele aperta o botão e aciona a bomba. Ok, Pedro? Entendi. Ou uma botoeira que pode ficar fora de um painel, né? Próximo da contatora também, né? Isso. Professor, claro, outra dúvida. Pode usar a botoeira. Esse termo NF, NA, né? Normalmente fechado, aí representa-se como NC, né? Que vem do inglês aí, né? E o NA, Isso. era para ser ali um NC ou um NO na apresentação? NO. Normal Open. Normal Open. Eu corrijo aqui antes de mandar para vocês. Show de bola. Obrigado pela observação. Ficou massa a animação aí, viu, professor? Tá, dá para trabalhar já na Disney, já. Tá topado. Dá para trabalhar na Pixar. Na Pixar. Topado. Tá? Dá um trabalho danado fazer essas animações, sabia? Mas fica legal. Né? Você vê aqui a chave fechando, energizou a bobina, o núcleo móvel desceu, o contato aberto fechou e o contato fechado abriu. Esse é o conceito básico do contator para que a gente possa fazer ele funcionar. Veja. Professor, no lugar dessas duas lâmpadas aí, que o senhor deu exemplo de lâmpada, pode ser motores, essas coisas? Deve ser motores. Vai ser motores, tá? Aqui no caso, aqui eu só... Esses dois contatos. Diga. Esses dois contatos, NA e NF, eles podem ser os dois NA ou então os dois NF? Veja, se você... Voltando aqui para o slide anterior, a gente vai observar o seguinte, ó, os contatores que a gente vai utilizar, eles são tripolares. Tá? Então, todo contator que você vai comprar, ele vai ter 3 polos principais, vai ter 3 contatos abertos. Esses são os contatos principais, tá? E vamos ter aqui os contatos auxiliares. Esses contatos auxiliares, eu vou determinar, quando eu faço o meu diagrama, quantos contatos eu vou precisar abertos, quantos contatos eu vou precisar que sejam fechados. E aí eu posso definir 1, 2, 3, 4, eu consigo colocar blocos auxiliares, tá?
consigo colocar alguns blocos auxiliares e até ampliar esse número de contatos. Ok, Wilson? Ok, professor. Entendi. Ó, os contatos principais, eles são responsáveis pela conexão da carga, são normalmente abertos. Podem ser em número de 3 ou 4. O mais comum é o número de 3, tá, pessoal? Mas existem os tetrapolares. Entrada e saída, já falei para vocês, ó, 1, 3, 5, 2, 4, 6, são os contatos principais. Então, quando você comprar um contador de potência, ele vai vir com 3 contatos principais que são normalmente abertos. Ok? Os contatos são identificados, são referenciados, né, para o contator desligado. Ou seja, esses meus contatos estão abertos quando o contator está desligado. Quando o contator estiver ligado, ele será fechado. Eles serão fechados. Os contatos auxiliares, tá? Eles podem ser normalmente abertos, normalmente fechados, e são utilizados para construir a lógica de controle do circuito. Então, 11 e 12 é normalmente fechado, 13 e 14 normalmente aberto, 21, 22 normalmente fechado, 23, 24 normalmente aberto. Ok? Tranquilo? Professor, Tranquilo. volte só esse Diga. slide aí, por favor. Certo. Tem alguma lógica nessa numeração, doutor? Ô, professor. Tem sim. Veja, o padrão usado, tá? O padrão usado vai ser o seguinte, ó. Aqui eu não coloquei na sequência, tá? Mas veja. Esse número aqui, esse final aqui, se o número for 1, o contato é normalmente fechado. Tá? Então, início 1, final 2, contato NF ou NC. Número 3, número 4, entrada 3, saída 4, esse contato é um contato NA. Ok? Vindo aqui para o 21, ó, finalizou em 21. Entrada, saída. Contato normal fechado. Terminou em 23, ou melhor, terminou em 3. Terminou em 4, contato NA. Ok? Aqui eu não coloquei em ordem, tá? Mas o que acontece? Normalmente, tá? Você vai ter uma sequência de contatos, por exemplo, NA, NF, NF, NA. Então, normalmente você vai ter 1, 2, 3, 4. Contato aberto. Primeiro contato aberto. 3. 13. Saída, 14. Segundo contato, fechado. Termina em 1. Saída, terminando em 2. Terceiro contato, fechado. Então, aqui seria 31, 32. Quarto contato, aberto. 43, 44. Então, quando você pegar um contator, você vai ver essas dezenas aqui. Olhou o número, tem final 3 ou final 4, você está olhando para os bornes de um contato normalmente aberto. Olhou para o borne, tem o número 21, né? Ou melhor, com terminação em 1 e terminação em 2, contato normalmente fechado. Ok? Diga, Jefferson. Ô, professor, me tira uma dúvida. Esse resumão que o senhor está dando aí é só um adicional, né? Porque isso aí é bem lá para frente, não é isso? Ou não? Isso a gente vê em predial, tá? A gente vê em predial porque a gente vê a parte de acionamento de bombas. Porque eu tive isso aí quando eu fiz acionamentos elétricos, não é isso? É uma área totalmente diferente, não é isso? Mas é isso que eu estou dizendo. Veja, dentro de instalações elétricas prediais, existe a parte de acionamento de bombas. Então, normalmente, a gente tem lá,
em predial, o acionamento dos motores. Então, a gente fala dos contatores aqui, e lá em eletricidade industrial, a gente revisita, porque lá você vai aprender não só a chave de partida direta, mas vai aprender também as outras chaves magnéticas para controle de partida de motor. Ok, Jefferson? Beleza, o senhor só está dando somente um resumo só por causa dos motores monofase, trifase, não é isso? Isso, exatamente. Beleza, beleza. Beleza? Então, ó, um outro cenário, você tem um contato fechado, um contato aberto, um outro contato aberto, segundo contato, 23, 24. 3 por quê? Contato é aberto. Aqui também, ó, 23, o próximo vai ser 33. Contato aberto. Saída, 34. Último contato, número 4, 41, 42. Ok, Pedro? Valeu, professor. Show de bola. A bobina do contator, tá? A bobina do contator, ela vai ter sempre essa numeração aqui, ó, A1 e A2, tá? Alguns contatores da Schneider, eles têm 2 pontos de conexão de A2, tá? Mas assim, você viu toda essa sopinha de números, né? Não é sopinha de letras, sopinha de números, que eu mostrei para vocês. Pegou o contator, como é que você vai identificar qual é o ponto de conexão, qual é o borne de conexão da bobina? Vai estar com a numeração A1 e A2. Tá certo? Então, as bobinas são sempre identificadas pelo símbolo alfanumérico A1 e A2. Normalmente, cada contator presente no circuito, atribuímos um nome, ou tag, que dará nome a todos os contatos do mesmo contator. O contator pode ser adquirido com a bobina em qualquer nível de tensão comercial disponível. Tá? Então, o contator, ele vai ter uma bobina, essa bobina, os terminais dessa bobina, os bornes de conexão dessa bobina, vão estar sempre identificados como A1 e A2, ok? E a tensão da bobina pode ser compatível com qualquer tensão comercial disponibilizada pelo fabricante, logicamente. Perguntas? O relé térmico de sobrecarga, tá? Professor, volta aí esse slide aí. Entendeu? Por favor. Tranquilo, Adailson? Tranquilo, professor. Pode adiantar. Obrigado. Veja, normalmente, para os motores, a gente sempre adiciona um relé térmico de sobrecarga, tá? Qual é a função do relé térmico de sobrecarga? Proteger o motor contra sobrecargas. Ele normalmente possui um contato NA e um contato NF. Aqui a foto está bem evidente, pessoal. Vejam que coisa interessante. Ó. Aqui, você vê aqui, ó, 2, 4 e 6. E o fabricante coloca aqui, ó, T1, T2, T3. Percebem aqui? Que é justamente a saída, 2, 4, 6. T1, T2, T3. T1, terminal do motor. Terminal do motor 1, terminal do motor 2, terminal do motor 3. Por isso que eu achei estranho que o contator tenha somente L1, L2, L3. Normalmente, ele vem acompanhado da sequência numérica. Tá? 2, 4, 6, aí tem T1, T2 e T3. Mas, como a gente não conhece de tudo, né? É vivendo e aprendendo. Né? Os terminais, ó, de entrada, ó, eles são numerados também assim, ó. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Beleza? Deixa eu ver Professor, aqui rapidinho. esse relé térmico de sobrecarga vai acoplado na contatora? É colocado em linha com ele? Ele vai ser conectado diretamente
no contator. Exatamente. Direto no contator. Ô, professor. Deixe-me ver aqui rapidamente. Professor? Professor? Aider. Professor? Pode falar. A pergunta é sobre o contator e esse relé agora. Cada bórnia desse é para um motor ou esse contator é para um motor só? Pergunte. Ele perguntou já, professor, ele quer saber se esses terminais, cada terminal desse da saída do relé térmico é para um motor ou se os 3 terminais é para um motor só. Os 3 terminais é para um motor só. O motor trifásico tem 3 fios, né, pessoal? É porque ele tá vendo os terminais em cima, professor. O 95, o 96, 97, 98. Não. Aí são contatos auxiliares, lembram? Os contatos auxiliares? Eles são contatos auxiliares. Tá certo. Então, esse relé térmico ele é para um motor só, né? É um motor só. Cada motor vai ter um único relé térmico. Tá? Vai ter um único relé térmico. Tá certo. Eu estou perguntando isso porque o senhor disse que esse T1 é para um motor, T2 para outro motor e o T3 para outro. Eu fechei. É um relé térmico para 3 motores? Professor, esse NO aí... Não, eu não disse isso. Eu disse que era terminal 1, terminal 3. Ou seja, o terminal número 1 do motor, o terminal número 2 do motor e o terminal número 3 do motor. Nós estamos falando de um motor trifásico, tá? Então, um motor trifásico vai ter 3 terminais, vai ter 3 pontos de conexão, ok? Ok, professor. Eu estou baixando aqui o manual, vou pegar aqui um catálogo aqui de contator, rapidinho, para eu mostrar para vocês. Se eu consigo baixar aqui. Esse NO quer dizer o quê? Normalmente fechado ou normalmente aberto? Normalmente aberto. Normal open. É inglês, normal né? open. Tá certo. Obrigado. Deixa eu ver aqui se eu tenho a imagem do contator aqui para passar para vocês. Deixa eu ver aqui. O relé térmico de sobrecarga, pessoal, enquanto está baixando o arquivo aqui, veja, aqui você vai ter o motor trifásico conectado aqui, e aqui são meus contatos auxiliares, tá? Eu tenho o normal aberto e o normal fechado. Observe que a numeração do relé térmico
ele tem uma numeração própria, tá? Então, vejam, o normal aberto do meu relé térmico, ele é o 98. 98 e 97. Então, isso aqui é um contato normal aberto. O normal fechado é aqui, ó, 95, 96. Então, você vai olhar para isso aqui, tanto a indicação nominal, né, onde você vê NC, normal closed, e NO, normal open ou normal aberto. Como os equipamentos são fabricados todos fora do Brasil, né, fazer o quê? Nos resta aprender inglês, né? Tem jeito. Professor, Diga, eu achei um aqui na internet igual o que eu uso lá. Eu vou mostrar para o senhor a frente dele, vou mandar a foto. Ah, não dá para ver a foto, não. Veja, eu coloquei aqui para vocês. É o que eu estou falando para vocês. Veja, esse contator é o contator da Schneider, tá vendo? É o T6 da Schneider. Observe que ele tem aqui, ó, 1, 3 e 5. E tem L2 e L3, tá vendo? Então, ó, terminal de entrada, 1, 3 e 5, e a indicação L1, L2 e L3. Linha 1, linha 2, linha 3. Ok? É verdade. Tá? Então, assim, normalmente, é como eu falei para vocês, essa numeração ela é padronizada. Por isso que eu achei estranho, né, que tivesse só L1, L2 e L3, porque realmente há uma padronização independente do fabricante. Né? Deixa eu pegar um outro fabricante aqui, só para a gente... A gente só vê mais o L1, L2 e o L3, né? Isso aqui é mais fácil, né? Exatamente. Exatamente. Eu só foco, como a gente já roda com isso, eu sei que a entrada e saída, eu já vejo a sequência. Isso, perfeito. Tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas eu vejo, eu gosto de falar isso, pessoal, porque assim, de repente você pega um outro fabricante que não tem essa indicação. Aí, para você não ficar perdido, né? Então, 135 é a entrada, né? Deixe-me ver. Em termos de marcas, o da Siemens ou da Schneider é melhor? Em termos de contator, pessoal, o contator, ele tem algumas vantagens, mas eu diria para vocês que é indiferente. As duas marcas são muito boas, e eu diria para você pode comprar qualquer um deles de olhos fechados, tá? Pode comprar qualquer um deles de olhos fechados que você não vai ter problema, não. Agora, tem chegado algumas marcas no mercado... E o da Stack, professor? Misericórdia. Não me comprometa. Tem alguns produtos da Stack que são muito bons, tá? Eu gosto muito dos plugs industriais da Stack, mas a Stack está começando a entrar em outros cenários, que eu não tenho uma experiência, né, de uso de contator, da Stack. Então, eu não posso nem dizer para você se é bom ou não. Professor, eu peguei um disjuntor da Stack que me ferrou todinho porque não passava a tensão correta, aí desarmava o relé de sobrecarga para as bombas que alimentavam o Chile. Me ferrou todinho. Quando eu fui ver, passei um dia todinho para achar um problema, nenhum disjuntor da Stack. É bronca. Mas acontece. Ó, aqui, ó, um outro fabricante, né? Aqui o fabricante Siemens. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, no contator. Tá? Aí observe que ele segue o mesmo padrão, ó. L1, L2, L3, e tem aqui o número, ó, 1, 3 e 5, tá vendo? Tá vendo? Ó? 1, 3 e 5. E aqui embaixo você tem, ó, 2, 4, 6, T1, T2 e T3. Beleza? Tranquilo, senhores? Beleza. Tranquilo, acho. Positivo, senhor. Aí, vejam,
vocês perguntaram, né? Vocês perguntaram a respeito do relé térmico. Veja como o relé térmico se conecta aqui com o contator, tá vendo? Beleza? Então, essa combinação aqui, contator aqui em cima, relé térmico aqui embaixo. Professor, Pode perguntar. relé térmico aí não poderia ser um disjuntor, não? Para minha proteção? Alessandro, tua voz fica muito baixa. Tenta falar um pouquinho. Eu tô dizendo, ao invés desse relé térmico aí, poderia ser um disjuntor no lugar dele aí? Não. Você pode ter um disjuntor aqui em cima, tá? Você pode ter um disjuntor aqui em cima. O relé térmico, não. O relé térmico, pessoal, vejam, é extremamente importante você entender o seguinte. O disjuntor, ele é dimensionado para proteger o cabo, tá? O disjuntor é preparado para proteger o cabo. O relé térmico, ele é projetado para proteger o motor. Por quê? Veja, deixa eu dar um zoom nesse aqui, já que tem na transparência. Deixa eu baixar aqui. Tentar aqui mostrar para vocês. Ó, observem que esse meu relé térmico aqui, ele tem uma faixa de ajuste aqui. Tá vendo? Uma faixa de ajuste. O disjuntor comum, ele não tem faixa de ajuste. Ele tá o disjuntor lá. É um disjuntor de 15 amperes, é um disjuntor de 32 amperes, é um disjuntor de 64 amperes, tá? Esse relé térmico, ele tem uma faixa de ajuste. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar esse motor, vou ligar nesse relé, o motor vai ser energizado, eu vou medir a corrente do motor, aí eu vejo lá que a corrente nominal do motor, por exemplo, é de 10 amperes. Aí eu chego aqui, ó, nesse dispositivo aqui, encaixo uma chave de fenda aqui, giro ele para combinar com esse traço aqui e ajusto ele para 10 amperes. Ou seja, se a corrente ficar acima de 10 amperes, o meu relé térmico aqui ele vai atuar por sobrecarga para proteger o motor. Entenderam? Ok, professor. Professor, uma dúvida. No caso, por exemplo, bitoneiras. O motor tem a corrente nominal dele de, vamos aí, 10 amperes. Mas a gente sabe que às vezes bitoneira, o pessoal coloca uma carga e tal, ela sobe um pouco a corrente. No caso, no ajuste de um relé térmico desse, quantos por cento acima do nominal é ideal regular? Veja, na verdade, Ayrton, no motor, tá? Na verdade, o que é que você vai ter que fazer? Esse é um detalhe, uma pergunta bem interessante, tá? Mas o que é que acontece, pessoal? No motor, vocês ainda vão ver isso de forma mais detalhada, mas o motor, ele possui uma característica chamada fator de serviço. Tá? O fator de serviço... Isso é o que vem na placa dele, né? Vem 1.15, né? Então, o fator de serviço da maioria dos motores de uso comum, ele normalmente está em 1,0, 1,1, 1,15. Ok? O que é esse fator de serviço? O fator de serviço, ele te dá uma margem de segurança que o motor pode trabalhar em sobrecarga. Então, se o motor ele tem fator de serviço 1, ele não pode trabalhar em sobrecarga. Ele não pode trabalhar em sobrecarga. Ele não pode ter um uso, por exemplo, numa bitoneira. O motor que está lá na bitoneira, provavelmente, ele deve ter um fator de serviço 1.15 ou até mais. Tá? Aí o que acontece? Aqui diz que é 15%. Eu posso submeter ele a uma sobrecarga de 15%. Então, se a corrente nominal dele é 10 amperes, é possível você estabelecer, com base nessa informação aqui, 15%, né, acima dele. Então, eu vou vir aqui para esse ajuste aqui, ó,
esse ajuste aqui e vou ajustar esse relé já levando em consideração o fator de serviço e os 15% aqui. 10% dá 1, né? 15% dá 1,1. Então, eu poderia ajustar o meu relé, a corrente do relé, para 11,5 amperes como sobrecarga. Ok, Ayrton? Tirei sua dúvida? Sim, sim, professor. Tranquilo. Beleza. Lembrando que se você ajustar o relé para uma corrente, veja, aqui nesse relé, eu tenho diversas correntes, tá vendo? Eu tenho aqui 12, não sei se vocês conseguem visualizar, 12, 14, 16 e 18. Normalmente o relé, quando eu vou especificar ele, eu vou olhar no catálogo e vou dizer a faixa de corrente que eu quero para trabalhar com aquele motor. Então, eu vou escolher o meu relé casado com a faixa de corrente do meu motor, ok? Pedro levantou a mão primeiro, depois Jefferson. Professor, uma dúvida aí. No caso do relé térmico, fica na primeira dúvida, né? São duas. Fica na saída do contator, é isso? Isso. Beleza. Disjuntor fica antes. Certo. Segunda dúvida do professor em relação a esse fator de serviço. Eu posso deixar, ou melhor, eu posso trabalhar com o motor, apesar da nominal dele ser 10, mas o fator de serviço ser 1,15. Eu posso deixar ele com um longo período de tempo trabalhando nesses 11,5 amperes? Não. Utilizando um fator de serviço? Não. Não pode. Tá? Normalmente, quando ele coloca esse fator de serviço de 15%, você imagina 15% para tudo. Tá? Ou seja, 15% do tempo, tá? 15% da corrente, 15% da potência. Você pensa mais ou menos tudo em 15%. Ele seria uma forma, digamos assim, mais linear de pensar. Então o que acontece? Se esse motor tem esse fator de serviço de 1,15, então significa dizer que ele pode passar em torno de 15%, 15 minutos, aproximadamente em sobrecarga, sem dar problema. Se ele trabalhar 24 horas acima, né, da condição dele, ele pode queimar. Esse fator de serviço, Pedro, ele é como se fosse um fôlego, né? Um fôlego para ele vencer uma dificuldade, tá? Ele vencer uma dificuldade. Tranquilo? Tranquilo, professor. Eu vejo muita... Onde a gente trabalha, né? E o pessoal trabalhar com fator de serviço, sabe? Colocando o nome do motor. Aí é por isso que surgiu essa dúvida daí, que mas está dentro do fator de serviço, mas na realidade você está desgastando mais rápido os componentes da... Isso. O que acontece, Pedro? Isso vocês vão ver lá em industrial, o professor deve falar isso para vocês. Mas vejam, um motor elétrico, ele vai ser escolhido em função do tipo de carga que você vai acionar. Então, existem cargas que são, digamos assim, cargas comportadas. E existem cargas que são cargas descomportadas. Deixa eu só tentar ilustrar. Você imagina, por exemplo, um motor que aciona uma serra de fita, uma marcenaria. Tá? Então, o que acontece lá? Num motor que aciona uma serra de fita, normalmente, você liga a serra de fita para depois começar a serrar a madeira. Né? Então, você chega lá, liga o motor parte sem fazer muito esforço, tá? Sem fazer muito esforço. E depois que o motor está girando normalmente, eu vou lá com a madeira e faço, né? E serro e corto a madeira. Então, eu chamo isso de uma partida comportada, tá? Porque o motor parte praticamente vazio, só com o peso da serra e das engrenagens que tem lá, mas sem fazer nenhum esforço. Depois eu pego a madeira e vou fazer lá o corte da madeira que eu vou precisar. Então, essa é uma carga comportada, e aí quando você está cortando a madeira, o motor, ele precisa ter um fôlego, né, digamos assim, para vencer aquilo ali à medida que você vai trabalhando. Já tem outras cargas que não são cargas comportadas. Tá? Então, por exemplo, foi falado aqui da betoneira, né? A betoneira. Ora, o que é que muitas vezes acontece? Não é o correto, mas acontece muitas vezes. Se colocar
todo o material dentro da bitoneira, com a bitoneira parada, e depois ligar o motor. Ora, se eu ligasse o motor só com o equipamento da bitoneira, sem colocar o material que vai ser misturado dentro antes, o motor, ele parte ali tranquilo, ele parte praticamente em vazio. E à medida que eu vou colocando carga, o motor ele vai desenvolvendo mais potência. Se eu coloco logo areia, brita, cimento dentro da bitoneira, o que acontece? Quando eu dou partida no motor, o motor tem que ser capaz de vencer a inércia, né? Vencer, colocar a bitoneira em movimento já com carga. Então, esse motor, já prevendo isso, o projetista provavelmente coloca um motor com fator de serviço alto. Por quê? Ele, naquele momento que ele liga, ele vai demandar uma energia, vai demandar um torque muito grande. E aí, aquele motor tem que ser dimensionado para suportar aquele torque naquela condição. Respondi a pergunta? Vocês me escutaram? Sim, professor. Ok. Professor. Tranquilo. Vou falar rapidamente aqui, né? Os fusíveis. Esses fusíveis já foram muito utilizados, hoje estão um pouco em desuso, mas eles são muito importantes. Esse fusível aqui é chamado fusível tipo D, mas o nome que a Siemens batizou ele pegou, né? Então todo mundo chama de fusível Diazed, mas o nome correto é fusível tipo D. E esse fusível aqui é um fusível do tipo NH, tá? De novo, lá em industrial vocês vão ver isso de forma mais detalhada. Os fusíveis ele tem como função a proteção do circuito, cabo, contra curtos-circuitos e sobrecargas. Tem a mesma função do disjuntor. São utilizados nas correntes de curto-circuito, são muito altas, e em aplicações em que a atuação tem que ser muito rápida, e os disjuntores não atendem. Tá? Eu vou falar agora, isso vocês já viram, eu vou mostrar para vocês agora, que é a parte mais importante, vou mostrar para vocês agora os diagramas. Né? Como é que eu faço o diagrama de um motor, né? De acionamento de motor. Veja, eu vou mostrar para vocês só um diagrama. Tá? Vou mostrar para vocês só um diagrama. É o diagrama, a gente chama de partida direta. Tá? Então, ó, qual é a lógica do negócio? Tá, pessoal? A lógica do negócio é o seguinte. Primeiro, a gente trabalha sempre com dois diagramas. Vamos ter dois diagramas. Dois diagramas, tá? Vamos ter o diagrama de força e o diagrama de comando. Ok? Ora, como é que vai funcionar esse negócio? O negócio vai funcionar assim, pessoal. Vamos colocar aqui, ó. Uma fase, duas fases, três fases. Vamos colocar aqui um disjuntor. Vamos colocar aqui o meu contator. Vamos colocar aqui o relé térmico, tá? Cada elemento desse tem que receber um nome. Tá aqui, ó, disjuntor 1. Esse contator aqui, ele vai ser acionado por uma bobina. Eu vou dar um nome para ele. Essa bobina eu vou chamar de K1, tá?
Essa bobina K1 é que ela é responsável por acionar esse contator daqui. E aqui eu tenho o meu relé térmico, RT. Tá? E aqui no final, eu vou ter o meu motor trifásico. Ok? Então, o que acontece, pessoal? Esse diagrama aqui vai ser o diagrama de força. É um diagrama multifilar e ele vai lhe mostrar como cada componente deverá ser conectado. Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui, ó, é um circuito trifásico, então eu tenho fase 1, fase 2, fase 3 chegando aqui no disjuntor. Então, aqui no meu disjuntor, tem 3 bornes de conexão. Então, eu tenho um borne aqui, um borne aqui e um borne aqui. Tá? Então, esses são os meus bornes de conexão. Tá? Aqui, ó, vou ligar o meu disjuntor no meu contator. Disjuntor no contator, disjuntor no contator. Cada um deles tem bornes também. Então, tem os parafusinhos aqui para fazer a conexão. Tem os parafusinhos aqui para fazer a conexão. E aqui, logicamente, eu tenho a numeração aqui, ó. 1, 3, 5. Aqui, 2, 4, 6. Aqui, ligando aqui, ligando aqui, ligando aqui. De novo, eu tenho os meus bornes de conexão aqui, aqui e aqui, aqui, aqui e aqui. Por fim, liguei aqui o meu motor e, logicamente, esse motor deve estar aterrado. Esse meu diagrama é o diagrama de força. Esse diagrama é o diagrama força. O meu relé térmico lembrando sempre que eu tenho os meus bornes de conexão aqui. Esse símbolo que eu coloco aqui, pessoal, é só para lembrar que é uma conexão. Tá? Esse símbolo que eu uso aqui, ele está associado ao borne. Tá? O borne é o ponto de conexão. Tem um parafuso que eu aperto ou folgo, né, para fixar ou para soltar o cabo. Então, esse aqui é um diagrama de força. Observem que nós precisamos ter o cuidado de dar nome para cada componente. Tá? Eu vou dar nome para cada componente. Feito isso, eu vou partir agora para analisar e construir o diagrama de comando. O que é o diagrama de comando? O diagrama de comando, pessoal, ele vai estabelecer a lógica, veja, vai estabelecer a lógica onde vai demonstrar qual vai ser o comportamento do meu circuito. Tá? Então, nos diagramas de comando, salvo exceção, vamos utilizar aqui sempre botoeiras. E aí, lembre-se, quando você pensar numa botoeira, pense como sendo um botão de campainha. Tá? Ou seja, o botão de campainha eu pressiono, né? Quando eu solto, ele volta à posição de repouso. Então, a botoeira, ela vai ter esse mesmo comportamento. Eu pressiono ela, quando eu solto, ela volta à posição de repouso. Professor, só existe esse tipo de botoeira? Não. Se tiver uma botoeira que fique na posição de acionada, a gente vai usar o termo botoeira com trava. Tá? Então, uma botoeira com trava. Se a botoeira não tiver trava, associe sempre a botoeira a um botão de campainha. Pressiono, fecho contato. Solto, abre contato. A diferença é que na botoeira eu também terei contatos NA, contatos NF. Ok? Alguma pergunta até aí, pessoal? Tá tranquilo, pessoal. Esse negócio é fácil demais, não, pai? Tendo diagrama é fácil. Mas o que eu digo para você é que você
pode e deve fazer o diagrama, tá? A gente vai aprender isso aqui. Para mim, quando eu dou aula de comandos, eu faço questão que o meu aluno aprenda a criar o diagrama. Eu não dou o diagrama para o aluno, tá? Eu digo, ó, a gente precisa, a situação é essa, e eu preciso que o comando faça isso. E aí a gente precisa criar o diagrama. É fundamental isso, na minha opinião, tá? Para um profissional de eletrotécnica, é fundamental. Beleza, professor. Eu gosto de professor assim igual o senhor. Oi? Eu gosto de professor assim igual o senhor. Que aprenda na marra. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, um disjuntor. Babão. Tá? Vou colocar um disjuntor aqui. Vou chamar aqui, ó, disjuntor 2, tá? Eu vou colocar aqui o conjunto de componentes. Vejam, eu sempre gosto, pessoal, que na hora que você vai desenvolver, é interessante você usar uma sequência lógica para você facilitar o teu momento inicial de aprendizado. Depois você pode mudar. Quando você entende, você bota em qualquer ordem e o negócio funciona, tá? Mas o que é que eu recomendo? Vai fazer um diagrama? Como é que vai funcionar? Ó, bota o disjuntor, depois coloca, tá? A tua botoeira desliga, tá? Então, eu sempre coloco aqui a minha botoeira desliga. Então, eu vou chamar aqui, ó, de B0. Essa é a minha botoeira desliga. Na sequência, eu vou colocar aqui, ó, a minha botoeira liga. Eu vou chamar de B1. Depois disso aqui, eu vou colocar aqui o meu contator K1. Observem que eu estou usando aqui, ó, K1, e aqui também é K1, tá? Então, K1 aqui. Aqui vai ter a nomenclatura A1 e A2. Então, veja só, eu coloquei o disjuntor, tá? Uma botoeira. Essa botoeira fechada é a botoeira desliga. Essa botoeira aqui é a botoeira aberta, a botoeira que liga. E aqui eu tenho o meu contator, tá? Então, vejam, preste atenção. Se você entender essa lógica, você consegue construir qualquer outro comando, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou interligar isso aqui, tá? Eu vou interligar e vou mostrar para vocês como é que funciona. Lembrando que esses dois elementos aqui, a minha botoeira B0 e B1, ela é igual ao botão de campainha. Então, quando eu pressiono esse botão aqui, esse contato abre. Quando eu tiro a força do botão, o contato fecha. Já nesse caso aqui, vai ocorrer o inverso. Quando eu pressiono o botão, ele vai fechar. Quando eu solto o botão abre, interrompendo a corrente elétrica. Tá? Então, preste atenção nisso aí. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui a minha fase e vou conectar aqui, ó, no meu disjuntor. Diga aí. O meu está aqui embaixo. Eu não sei se eu depois vai fazer, eu posso estar me equivocando, pulando etapa, mas no caso aí, será que não faltou o contato fechado lá do térmico? Ainda não. Térmico? Opa, Caso de sobrecarga, faltou sim. Beleza, faltou sim. Então vamos colocar aqui. Vamos colocar ele aqui para a gente seguir a nossa lógica. No caso, ele vem após o disjuntor de comando, né? Isso. Entra no 95, sai no 96. Esse é o meu relé térmico. E aqui o zero. Muito obrigado, Heitor. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui?
Veja, eu posicionei os componentes, aí eu tenho o meu disjuntor, eu tenho o meu relé térmico, o contato fechado do relé térmico, tá? Que no caso desse relé térmico, a numeração dele vai ser 95, 96, tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou interligar aqui o meu disjuntor, o meu relé térmico. Vou interligar o relé térmico com a minha botoeira desliga. E vou interligar, aqui já está interligado, mas eu vou pintar aqui de vermelho para mostrar a interligação. E vou interligar aqui a minha botoeira. Veja que o diagrama não tem nenhum segredo. Eu estou ligando tudo aí em série. Tudo em série, tá? E, logicamente, a minha bobina, eu vou fazer essa bobina aqui para trabalhar em 220 volts, então ela vai estar ligada aqui direto, tá? O diagrama está terminado? Não, não está terminado ainda. Mas vai terminar já já. Primeiro eu quero que vocês entendam a lógica desse circuito, tá? Tá tudo em série. A única coisa que impede que essa bobina aqui ligue é esse contato aberto aqui, tá vendo? Então, se eu chegar e colocar o dedão aqui, esse contato vai fechar. Fechou. Ora, aqui vai estar fechado, a corrente elétrica passa no disjuntor, passa no relé térmico, passa na botoeira desliga, passa na botoeira liga, que agora está fechada, porque eu estou pressionando, e liga o contator K1. Veja que maravilha. Pressionei, né? Pressionei aqui, com o dedão aqui, e a minha botoeira fechou, liguei o contator. Quando esse contator for energizado, o que é que eu preciso pensar? Chegou energia nessa bobina, aqui, ó, aqui chegou energia. Esses 3 contatos aqui fecharam. Então, ó, vai fechar. Fechou aqui, aqui e aqui. Então, o disjuntor está fechado, o meu motor vai girar. Ok? Bom, existe um problema aqui. Qual é o problema? O problema aqui é que essa minha botoeira, ela funciona igual um botão de campainha. Então, quando eu pressiono ela, ela fecha. Mas quando eu solto, ela vai abrir aqui. Então, eu vou precisar aqui, ó, abrir. Quando eu soltar o botão, isso aqui abriu. E como isso aqui abriu, obviamente o meu contator desligou, isso aqui abriu também. Isso aqui, ó, abriu também. Aí você vai dizer, e agora, professor, como é que a gente soluciona este problema? Como é que eu vou solucionar este problema? Aí a gente vai utilizar o contato auxiliar. Eu vou colocar um contato auxiliar aqui, vou botar aqui de vermelho, vou botar de azul aqui. Eu vou pegar e colocar aqui um contato auxiliar normalmente aberto. Eu vou pegar aqui o contato 13 e 14 do meu contator. 13 e 14, como é que eu sei que é do meu contator? Eu vou colocar aqui, ó, K1. Quando eu coloco K1 aqui na frente, eu estou associando esse contato a esse contator. Tá? Só que esse contato aqui é um contato auxiliar. Como é que eu sei que é um contato auxiliar? Porque eu nominei ele de 13 e 14. 13 e 14. Ok? Ora, como é que eu vou ligar ele? Essa é a única ligação em paralelo do meu sistema. Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar esse contato em paralelo com B1. Vejam, eu coloquei todos os contatos em série. A única coisa que ficou em paralelo foi esse contator, desculpe, esse contato auxiliar do contator K1. Para que serve isso, professor? Vamos entender agora. Vejam, quando eu agora chegar aqui e pressionar esse meu botão aqui, o que é que vai acontecer? Vamos ter esse contato aqui fechando. Fechou aqui. Ora, quando fechou aqui, chegou energia no contator K1. K1 ligou. Quando o K1 ligou, esse contato aqui, ó, fecha. Esses contatos aqui fecham.
Ok? O que é que vai acontecer? Observe que a corrente elétrica que vem lá de cima, ela chega aqui, enquanto eu estou pressionando, essa corrente tem dois caminhos. Ela vai passar por aqui e ela vai passar por aqui também. Ora, mas eu cansei de pressionar esse botão. Então, eu vou soltar esse botão. Chegar aqui e vou soltar o botão. Soltei o botão. Quando eu soltei o botão, isso aqui abriu. Se isso aqui abriu, significa dizer que essa corrente aqui cessou. Porém, esse contato aqui está fechado e permanece fechado e mandando corrente para o contator. Então, observe que eu dei duas opções de passagem de corrente. Quando eu tirei o dedo aqui da botoeira, a corrente elétrica deixou de passar por aqui e continua passando por K1. Tá? E aí eu elimino a necessidade de eu ficar pressionando. Tá? Esse contator aqui, esse contato aqui, ele recebe diversos nomes. Tá? O nome mais comum... Oi? Intertravamento, né, professor? Isso. O nome técnico é o contato de intertravamento. Contato de intertravamento. Porém, tem os apelidos, né? Os apelidos do chão de fábrica, né? É chamado também, está aqui, né? Está aqui também, ó. Contato de selo, tá? Contato de selo. E ainda é chamado carinhosamente de grude. Grude. Carinhosamente de grude, tá? O nome técnico é aqui, contato de intertravamento, e também é chamado de contato de selo e contato de grude. Beleza? Então, vejam. Nós acabamos de desenvolver o diagrama de uma partida direta de um contator, né? Onde eu estou utilizando uma botoeira aberta, uma botoeira fechada, o meu relé técnico. Observe, né, para a gente só finalizar essa aula de hoje, que a corrente elétrica continua circulando pelo contator K1, esse contato auxiliar do contator K1. Quero desligar o motor. O que é que vai acontecer? Eu vou chegar aqui, vou pressionar, vou chegar aqui e vou pressionar aqui essa minha botoeira B0. Quando eu pressionar, eu vou abrir esse contato. Quando eu abro esse contato, eu interrompo essa corrente. Quando eu interrompo essa corrente, eu desligo o contator K1. Quando eu desligo o contator K1, isso aqui abre e esse contato aqui também abre simultaneamente. Ora, no momento que abriu, quando eu retirar o dedo daqui, retirei o dedo daqui, ele volta a fechar, mas agora está aberto aqui e aqui o meu contator permanece desligado. Ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não, professor, vê filé mesmo aí. Para a gente fechar aqui, eu falei de que aumenta a segurança. Por que aumenta a segurança? Observem agora o seguinte. Eu pressionei essa minha botoeira aqui, né? A botoeira liga, pressionei a botoeira liga, fechou aqui, energizou K1. Quando K1 está energizado, esse contato fecha, esses contatos fecham aqui também. Ora, o motor está funcionando. Já soltei a botoeira B1, tá? E está funcionando. Aí, de repente, faltou energia elétrica. Faltou energia elétrica. Ora, quando faltou energia elétrica, obviamente, a corrente que fluía para cá deixa de chegar no contator. O contator vai ser desenergizado. Logicamente, faltou energia elétrica. Quando falta energia elétrica, esse contato abre, esse contato abre. Chegou a energia elétrica. Para que haja uma nova partida, desculpem, para que haja uma nova partida, é necessário que eu venha aqui e pressione de novo esse motor. Então, aumentei a segurança no meu circuito. Esse negócio é fácil ou não é fácil? É fácil, professor. É só entender a lógica. Perfeito. Tá? Para complementar, diga, gente. Por enquanto, tá fácil, por enquanto.
Lá em comandos, aí tem uns diagramazinhos melhores, né? Tem mais diversão. Professor. Diga. Pode falar. Feito ele tá falando aí, lá em instalações elétricas industriais, a gente vai ver, ele fica mais complexo, esses diagramas aí, né? Fica um pouquinho. É só um pouquinho. Coisa pouca. Tá certo? Coisa pouca. Eu já estou com aqui, professor, na mão aqui, que é a chave de partida compensadora, autotransformador. Maravilha, maravilha. Vejam, só para a gente fechar essa aula de hoje, vejam, eu usei um contato auxiliar aqui para fazer o selo, né? Para fazer o intertravamento. Tá? Eu posso utilizar também, pessoal, o contato auxiliar para, por exemplo, indicar motor ligado, para indicar que há uma sobrecarga. Tá? Então, por exemplo, observe que eu usei um contato normalmente fechado do meu relé térmico. Tá? Então, o que é que pode acontecer aqui? Eu posso pegar aqui, ó, e usar um contato com o relé térmico. Ele normalmente tem um contato NA e um NF. E aí o que acontece? Eu vou usei o NF, né? Então, se houver uma sobrecarga, esse contato abre e desliga o comando. Tá? Da mesma forma, se houver uma sobrecarga, esse contato abre, esse contato fecha. Ora, se ele vai fechar, eu posso utilizar ele para fazer uma sinalização. Eu posso chegar aqui, ó, e fazer essa conexão aqui. E desse elemento aqui, eu posso colocar uma sinaleira aqui embaixo. Posso colocar aqui uma sinaleira. De forma que eu tenho aqui uma lâmpada que vai indicar sobrecarga. Aqui também é RT. Então, aqui, ó, sobrecarga. Eu quero uma lâmpada, né? Eu quero uma lâmpada que identifique que o motor está funcionando, se o motor está ligado. O que é que eu posso fazer? Posso usar mais um contato auxiliar, para fazer a indicação de que o motor está funcionando. Então, eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, vou botar do lado de cá, posso colocar aqui um contato, mais um contato NA. Vou colocar aqui mais um contato NA. Por exemplo, o 23, 24. E colocar aqui mais uma lâmpada. Na verdade, mais uma sinaleira. E aí, ó, vou pegar aqui. Liguei aqui. Liguei aqui. Liguei aqui. E aqui eu tenho indicação de motor ligado. Ok? Vejam que eu vou construindo a lógica, né? À medida que eu vou precisando. Então, vejam que aqui eu já posso dizer, ó, esse contator, além dos contatos principais, né? Contatos principais, eu vou utilizar um contato auxiliar aqui, um contato auxiliar aqui. Beleza? Dúvidas, senhores? Tranquilo, professor, tranquilo. Só Ok. dívida, professor. O resto tá tranquilo. Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje, tá certo? Desejo a vocês uma boa noite de sono, de descanso, para amanhã estarem com a bateria recarregada para começar um novo dia, tá certo? Então, até... Amanhã nós não temos aula, tá, pessoal? Amanhã, pela programação que me foi passada, nós não teremos aulas na sexta-feira. Teremos aulas de segunda a quinta, tá bom? Hoje é segunda, quinta agora, professor. No sexta-feira morga, hein? Por enquanto a não ser que haja alguma modificação, porque a ideia de não ter aula na sexta era justamente por conta do início das aulas práticas, tá? Mas aí eu vou esperar, como a orientação inicial que eu recebi foi que não teria na sexta, e mantém-se aula na sexta. Esperar a coordenação para que, em função
né, talvez do decreto e da proibição das aulas no sábado, talvez a gente volte a ter aula na sexta, mas eu preciso de um posicionamento da coordenação, ok? Tranquilo, professor. Boa noite para o senhor e boa noite, pessoal. Boa noite. Tranquilo. Boa Um abraço noite. a todos. Então quer dizer que só segunda agora, professor? Só segunda. Amanhã é sexta, Ivanildo. Amanhã sextou. Professor. Boa noite a todos.